tema da Eletrobras, né, em tramitação nesse exato momento aqui no Congresso Nacional, através da medida provisória 814, que, na verdade, é a terceira iniciativa do governo ilegítimo, entreguista, que aí está, alterar a legislação para possibilitar a venda da Eletrobras a preço, né, de banana. A esse pretexto, eu quero aqui fazer um registro sobre a capa do Jornal do Brasil deste último domingo, quando estampa uma pergunta que está na cabeça de muitos brasileiros. Abre aspas, Eletrobras, privatização ou doação? Fecha aspas. Pois bem, senhor presidente, esta e outras muitas perguntas assolam as mentes não só dos profissionais que trabalham no setor elétrico, mas de todos aqueles cidadãos brasileiros que conhecem a história e as realizações das centrais elétricas brasileiras, a nossa Eletrobras. A empresa, como todos aqui sabem, tem uma importância estratégica para o país. Portanto, é completamente despropositado que este governo ilegítimo, que chegou ao poder por meio de uma conspiração e traição, um governo, portanto, sem legitimidade alguma, no apagar das luzes de seu mandato, em meio a denúncias terríveis e provas cabais de corrupção explícita, proponha às pressas, de forma assodada e sem a menor amplitude de discussões e propostas, o desmantelamento do controle estatal sobre a empresa holding do setor elétrico nacional, a nossa Eletrobras. A Eletrobras, senadora Vanessa, não é só uma empresa estatal de energia, como muitos fazem pensar, com seus eufemismos a respeito da necessidade, abre aspas, de capitalização e desestatização. A Eletrobras, quando a gente fala da Eletrobras, nós estamos falando da maior empresa de geração de energia elétrica brasileira, com capacidade geradora equivalente a cerca de 1/3 do total da capacidade instalada do país. Ela é líder também em transmissão de energia elétrica no Brasil, com aproximadamente metade do total de linhas de transmissão do país em sua rede básica, em alta e extra alta tensão. São 70 mil quilômetros de linhas de transmissão. A empresa, para se ter uma ideia da grandiosidade dela, ela controla 13 subsidiárias importantíssimas que prestam serviços de geração, transmissão e distribuição em todas as regiões do país, como a Eletronorte, a Eletrosul, Furnas e a querida Chesf, que atua na minha região, a região Nordeste. A Chesf que é responsável pela maioria absoluta da energia gerada e transportada na região Nordeste e no meu estado, o Rio Grande do Norte. São 233 usinas geradoras de energia, dividindo-se em 47 centrais hidrelétricas de grande e médio porte, que controlam fisicamente as maiores bacias hidrográficas do Brasil, entre elas a do seu querido Amazonas, senadora Vanessa, do meu Nordeste, o São Francisco e o Paraná. Controla ainda 14 termoelétricas, duas centrais nucleares e 70 parques eólicos e usinas solares. Há ainda 178 sociedades de propósito específico, empresas nas quais a Eletrobras tem participação minoritária, criadas para a exploração de usinas e linhas de transmissão. Portanto, nós não estamos falando aqui de uma empresa qualquer, pelo amor de Deus. Nós estamos falando de um dos principais ativos do ponto de vista de promover o desenvolvimento nacional. A Eletrobras é responsável por 47% do Sistema Nacional de Linhas de Transmissão de Energia que unem as regiões e os estados do Brasil. Tem mais outro detalhe.
mais de 90% de sua capacidade instalada é originária de fontes com baixa emissão de gases de efeito estufa. Depois me dá conta. Pela lei das sociedades anônimas, um investidor ou grupo de investimentos pode deter o controle de uma empresa de capital aberto com pouco mais de 17% das ações com direito a voto. Hoje, a União detém 60% no controle da Eletrobras, sendo que o maior investidor privado com direito a voto na Eletrobras é um banco pertencente a uma só pessoa com cerca de 7%. Outro grupo controlado pelos acionistas da Ambev e do Burger King detém cerca de 5%, das ações nominais com direito a dividendos. O patrimônio líquido da Eletrobras vale cerca de 45 bilhões de reais e seus ativos estão avaliados em mais de 75 bilhões de reais. Pois bem, por quanto esse governo entreguista, privatista, esse governo ilegítimo, quer entregar a nossa Eletrobras por 10 a 15 bilhões. É isso que o Jornal do Brasil chama no seu editorial de domingo de doação. Concedo a parte à senadora Vanessa. Senadora Fátima, cumprimentar-lhe pelo pronunciamento. Vossa Excelência traz dados que, tenho certeza absoluta, a maior parte dos brasileiros e brasileiras não conhece. A Eletrobras, como Vossa Excelência também explanou no seu pronunciamento, não é uma empresa importante porque gera, transmite ou distribui energia. É porque ela também é responsável na elaboração da política energética brasileira. Um país que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados e que tem um sistema todo interligado e que tem uma avenida, senadora Fátima Bezerra, para avançar no desenvolvimento de fontes alternativas de geração de energia. Mas nós somos um dos países cuja energia é produzida, a maior parte da nossa energia, com uma fonte limpa, que é a energia hídrica. Então, senadora Fátima, esse governo, primeiro, como Vossa Excelência diz, ele não tem legitimidade para fazer o que está fazendo, aliás, fazendo de forma ilegal, porque o que tem tramitando no Congresso Nacional é um projeto de lei que está na Câmara que determina e autoriza a privatização da Eletrobras. E aqui o Congresso está votando, e logo mais estaremos, daqui a alguns minutos, estaremos na sessão, votando uma medida provisória, que é, sim, a medida provisória da privatização, porque ela prepara o terreno para permitir a privatização. E isso é ilegal, senadora Fátima, porque a empresa, toda empresa pública é criada por lei, seja subsidiária ou não. Exatamente. E ela, para ser vendida, tem que haver lei. E o que o governo está fazendo? Eu vejo o orgulho, como Vossa Excelência fala, da Chesf, do Nordeste, das inúmeras hidrelétricas geradoras do Nordeste. Nós também temos muito orgulho, temos muito mais dificuldades do que o Nordeste, porque somos 60% do território brasileiro, a Amazônia, e áreas muito distantes uma das outras, comunidades populacionais muito distantes uma das outras. Mas nós estamos avançando devagarzinho e está na porta, senadora Fátima, a privatização de 6 distribuidoras, 2 no Nordeste, no Piauí e em Alagoas, e as outras 4 na região Norte, Acre, Roraima, Rondônia, Amazonas e Amapá. Vossa Excelência está dizendo que estão entregando de graça a Eletrobras. Preço de banana. Mas sabe por quanto querem vender cada uma das distribuidoras, senadora Fátima? Saneada, sem nenhuma dívida, porque o governo está assumindo as dívidas. R$50 mil. É um absurdo. É mais barato que um carro popular. Ainda dizem, não, mas as empresas que comprarem serão obrigadas a investir. Pergunto, qual a empresa privada que vai investir num município como Tapauá? Com certeza. No município como Apuí, que não dá lucro, não dá retorno, senadora Fátima. Então, parabéns pelo pronunciamento e vamos lutar para impedir esse entreguismo, mais esse entreguismo contra o nosso patrimônio. Senadora Vanessa, agradeço a parte que incorporo com muito prazer e aqui, mais uma vez, quero saudar
pelo quanto o mandato de Vossa Excelência tem sido atuante, junto com a bancada do PT, com a bancada da oposição, nessa trincheira de luta contra a privatização da Eletrobras. Mas, senhor presidente, quero ainda aqui, portanto, ressaltar que, veja bem, nós não podemos permitir de maneira nenhuma, né, que o governo cometa mais esse crime de lesa pátria, né, com o Brasil. Nós, inclusive, não podemos aceitar que esse governo venha, de repente, a alegar que precisa capitalizar a empresa porque o Estado brasileiro não tem recursos para investir no sistema elétrico. Uma premissa, quero aqui afirmar, absolutamente enganadora e falsa, pois não apenas essas empresas têm fonte de receita própria, como o governo encontra facilidade ímpar para transferir centenas de bilhões em recursos públicos todos os dias para pagar os juros escorchantes à banca privada, aliás, como faz nós, a maioria dos brasileiros que necessitam contar com crédito e financiamento. Então, eu quero aqui colocar, senhor presidente, que, veja bem, o governo ainda vem, né, com argumento falso, né, usando um assunto que deveria ser de resolução rápida. Me refiro à questão da renovação ou não da concessão de algumas distribuidoras estatais deficitárias que lhe foram entregues provisoriamente como pretexto para justificar a entrega a preço de banana do controle da maior empresa de energia da América Latina. E querem fazer isso, pelo amor de Deus, senadora Vanessa, via medida provisória. Um assunto dessa natureza, repito, pela complexidade, pelo que isso significa para o Brasil, volto a dizer, nós estamos falando aqui de uma empresa qualquer, Eletrobras, grandiosa, imperativa, estratégica, estruturante para um projeto de desenvolvimento nacional. Afora, vamos concluir, senadora, por gentileza. Vou concluir. País, inclusive, de perfil capitalista, senador Eduardo Amorim, mas que não abriram mão, de maneira nenhuma, de ter sob o seu controle, né, o sistema energético. Então, quero aqui concluir dizendo que nós continuaremos aqui, irmanados na frente parlamentar em defesa da soberania nacional, junto com os movimentos sociais, com os movimentos populares, junto, né, com diversos representantes da sociedade brasileira que não vão aceitar mais esse golpe, mais esse ataque à democracia, que é entregar na bacia das almas, a preço de banana, a nossa Eletrobras. Resistiremos.